Mas eu vou me apresentando, eu sou Tiago, eu sou médico sanitarista, médico de família e comunidade, atuo como médico de família e comunidade aqui na UBS 1 da Asa Sul, fica na 612, já foi por várias semanas, já chegou a ser a sala de maior vacinação do DF, né? Atualmente eu estou aqui como preceptor da residência, eu atuava junto a uma equipe, né, de saúde da família, e nesse papel de preceptor, a gente agora passou a bola para os residentes, eles estão assumindo equipes. Então, temos 3 residentes, 3 assumindo equipe, e eu e mais um colega, o Bruno, nós somos os preceptores que a gente acompanha essas 3 equipes de residência, né? E também estou como docente da UNB, estou na Faculdade de Medicina, e desde o ano passado estou me integrando aqui na sala, a convite do professor Jonas, e agradeço a oportunidade. Tinha pensado, inspirado na discussão que tivemos, acho que foi com a Daniela, acho que foi um das colegas que estava conosco numa dessas discussões, ela fez uma aula mais instrumental, assim, de metodologia, e eu achei que era pertinente para, diante da diversidade de conteúdos que a sala apresenta, né? Então, pensei nas temáticas que eu pesquiso e tudo, e é uma ferramenta que para mim foi uma novidade, foi curioso usar e eu acho que valia a pena trocar figurinha, foi essa que é o N Vivo, né? Alguém já ouviu falar nessa ferramenta? Estão mandando uma mensagem aqui, que não, mas que já ouvi, mas eu nunca usei. Legal. É, e Atlas TI, já ouviu falar? Uma, um software semelhante, né? Legal. Então, é, tem um pouco da história da transição da pesquisa, né? E a pesquisa enquanto método científico, né? Enquanto uma construção de verdades, né? Na busca de verdades em suspenso e conseguindo explicar, ela se baseava bastante no levantamento de dados, em estatística, e começou a ter um desenvolvimento grande em relação à produção de conhecimentos a partir do que se depois entendeu como pesquisa quantitativa. Mas a gente consegue numerar e acompanhar esses dados, muito de coisas que já a gente consegue categorizar, já consegue entender quais são os pontos. Eu quero saber, então, quanto que aparece, qual é a possibilidade disso estar mudando ao longo do tempo. A gente estuda, tem todo um campo de saberes dentro da saúde coletiva, como a epidemiologia, né? Parte desse tripé. E a pesquisa qualitativa é um desses espaços diferentes, quando que pensam de um jeito diferente, que estrutura outro locus de saber. E quanto que o Univivo é só um dessas ferramentas possíveis. Só um segundo. Na verdade, precisa das medicações dela. Ela tá tomando 3 hipoglicemiantes e tá tomando 2. Tá? Aí eu vou pedir para você passar o próximo. Então, assim, para começo de conversa, a gente está aqui numa sala de situação que se propõe a ser um espaço de extensão, pesquisa, intervenção, produção de tecnologias de apoio para diversos municípios, e temos uma infinidade de escolhas. Algumas já estão dadas, outras não, né? Então, umas que já estão dadas é que a gente está inserido na saúde, muito provavelmente na saúde coletiva, né? Saúde coletiva enquanto campo, né? Vai na vigilância em saúde, vai. Hoje a gente estava falando sobre masculinidade, né? Então tem todo um campo de saberes de produção, mas com alguma delimitação. O jeito de olhar para esse quantidade de saberes
é das mais distintas maneiras. E uma das que eu tenho aprendido e desenvolvido tem sido a partir desse olhar de pesquisa qualitativa. Então, é um jeito, é um meio de acessar conteúdos, de produzir saberes. E, tal qual a pesquisa quantitativa, produz-se bastante dados, dados qualitativos, e esses dados qualitativos podem ser um grande montante de dados para a gente conseguir organizar. E hoje, com o desenvolvimento de tecnologias e software de análise de dados qualitativos têm sido desenvolvidos. Então, o NVivo entra como uma possível ferramenta para isso, né? Não é uma ferramenta, ela não faz o trabalho para você, ela não te entrega uma tese. Isso para mim foi interessante de entender. É frustrante, né? Ah, que bom, se eu botasse tudo lá e ele saía pronto, é só dar um play. Não é assim. Então, o papel de pesquisador continua. Não tira esse papel, mas ajuda a gente como ferramenta. Próximo, por favor. Então, a ideia de hoje é a gente conversar bem introdutoriamente sobre esta ferramenta. Software NVivo, que é uma ferramenta de análise de dados qualitativos, e olhando a partir de uma experiência na saúde coletiva. Ok? Próximo. Primeiro, eu queria falar que por que falar disso agora, e, enfim, né? Isso tem a ver com a minha trajetória. Eu, como falei, sou professor, né? Então, aqui à direita a gente pode ver um dos vários famosos corredores da UNB que me chamavam a atenção e quando eu venho ingressando nessa universidade como docente, eu venho ainda com uma pendência que era concluir um doutorado na Unicamp, onde eu pesquisava sobre os mais médicos, né, especificamente sobre a supervisão dos mais médicos, como que funciona, como que ela se opera, quais são as suas características enquanto atividade de trabalho, uma pesquisa mais com enfoque na ergonomia. Mas eu chego aqui em Brasília, tanto para a UNB quanto para o trabalho como médico de família nessa unidade, que tem essa foto do Correio Brasiliense, que, dentre outros desafios, além de fazer atenção primária na região central, tem um desafio de apoiar no combate à pandemia do Covid-19 e dentre outras situações. Então, essa fila é um cotidiano aí do nosso serviço. E o tempo se opera nisso, se opera nos pegando na saia justa. Por favor, próximo. Tempo que esse leva os bastidores para a gente pensar sobre o que fazer, que isso aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, cansa. Somos pessoas, somos gente, trabalhadores da saúde, e nisso, como se dividir e pensar para um programa que fica pequeno, né, que assume um governo que resolve fazer uma política alternativa. Unicamp, que eu já tinha completado toda a parte das disciplinas e que só restava o fazer o campo e o tempo ficando justo. Próximo. E eu sou pego por um tal de Converte. Não sei se algum de vocês já ouviu falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar assim, nessa história assim, do que era o Converte. Eu estava em Campinas, São Paulo, como médico de família, trabalhando tanto como médico de família quanto médico emergencista. Estava em vários outros pontos. Era também professor lá da PUC, de Campinas. E venho para Brasília de feliz, assim, envolto nesse processo, assim, pensando nesse slide aí, um slide lá do CONAS, falando do Qualifica SUS, desse plano que era o Brasília Saudável, e como que esse Brasília Saudável tinha essa ideia de mexer e reestruturar a atenção primária, que leva a mobilizar diversos atores, né, a construção desse processo, com benefícios, com pressões e contingentes, por exemplo, pressão do próprio Sindicato dos Médicos aqui de Brasília, trazendo que isso era uma ferramenta de desconstrução da atenção primária do DF, e, por outro lado, uma política pública que operou e transformou e aumentou a cobertura para beirando os 70%, né? E diversos indicadores ali apontavam para o quanto que essa política poderia ser potente, e eu sou pego nisso. Eu chego em Brasília como um dos médicos de família
recém-ingressos por um novo concurso que exigia prova de título e que mobilizou o pediatra, ginecologista, clínico para ou converte ou vai para outro nível de atenção. Então, quando eu fiz questão de colocar essa questão na planificação, quando eu fui convidado a ser facilitador de uma das oficinas de planificação da região central, eu lembro a fala agressiva de uma pediatra, o quanto que ela trazia ali, né? O que foi esse papel converte e de impactos na vida dela, o quanto que aquilo mobilizava sentimentos, afetos, e não era tão simples. Eu, poxa, por que não? E isso, por que não, foi crescendo e eu mudei de tema. Próximo, por favor. E a pesquisa que eu me propus ao doutorado passa a ser isso. Então, eu estou me envolto na história da política de saúde do DF, faço parte dessa trajetória, assim como todos nós aqui estamos, né, em formação, ou em atuação, ou pesquisando, ou olhando para essa cidade. Então, esse campo de pesquisa passa a ser o meu próprio trabalho. Eu queria discutir sobre aspectos da formação, aspectos da prática, o que acontece no cotidiano dos serviços, também impactado por essa questão de mudança de modelo de atenção. Então, queria reconhecer o quanto que a cidade tinha de aspectos prévios, o que já teve de acúmulo de saberes, e como que isso chega para mobilizado a partir do Converte para uma reestruturação da atenção primária, seja antes e o depois. Por favor, próximo. Nisso, eu desenhei uma pesquisa que fez um levantamento documental, bibliográfico, mas que se utilizou bastante de entrevistas semi-estruturadas, a partir de uma amostragem bola de neve. Deixa em essa amostragem, assim, por talvez ser um termo a ser criticado aí para um olhar mais quantitativo, né? Mas essa é a ideia de como uma certa elaboração metodológica sobre como se faz a seleção do nosso a quem ser entrevistado, nesse caso, e seguido por análise de conteúdo e atravessado pelo apoio do software que aqui é objeto dessa conversa de hoje, sabe? Próximo. Então, desde esse levantamento de dados, até mesmo essas entrevistas, tentando identificar quem são esses atores, o processo de gravação, a transcrição, e até a gente conseguir demonstrar como que foi feito esse processo. Às vezes, a gente vê só o resultado final da pesquisa, isso não fica muito claro, e eu estava buscando esse cuidado de tentar explicitar, né? Tentar, inclusive, assim, ajudar outras pessoas que pudessem olhar para essa minha trajetória e querendo replicar ou querendo fazer algo parecido, conseguir fazer, porque esse foi o desafio. Eu achava tão interessante pesquisas dissertações de amigos meus que conseguiam ter sacadas brilhantes, mas eu não conseguia ter essa mesma sacada só de olhar aquele processo, né? Queria tentar olhar para isso e tentar explorar um pouco mais. Próximo. E, por exemplo, a gente chega a imagens como essa. Então, não sei se vocês têm ideia do desafio que é fazer entrevista. Alguns de vocês já fez entrevista, seja estruturada ou semi-estruturada, entrevistar pessoas. Já, e é um caos. E você tinha prazo, né? Tinha 3 anos para fazer, né, a entrevista, não é isso? Então, quando eu fiz foi para um PIBIC, né? A gente tinha um prazo um pouquinho maior, assim, um pouquinho menor, na verdade. Lógico, eram bem menos pessoas ali, eram estudantes e professores da universidade, mas ter acesso a essas pessoas era muito complicado e conseguir que as pessoas dessem respostas mais elaboradas também era muito difícil. Era sempre sim, não, acho que sim, acho que não. Então E a tua era muito entrevista era estruturada, semi-estruturada? Era aberta? semi-estruturada, semi-estruturada. Ah, legal. A Marcela falou que fez 700 entrevistas estruturadas. A sua era semi-estruturada. Chegou a fazer quantas, Rafaela? Quantas entrevistas você fez? Olha, a gente entrevistou entre 10 alunos, 15 alunos de cada curso da saúde ali do Darcy. Quanto E tempo de dois. entrevista? Oi? Quanto tempo de entrevista? Ah, levava uns 15 minutos, 20 minutos por aí. Legal.
E uns São 3. 15 minutos, 10 entrevistas. Provavelmente você teve aí que analisar umas 100 páginas, provavelmente, de... Foi muita página no final. E uns 2 professores de cada curso, quando a gente tinha sucesso, assim, quando a gente conseguia encontrar as pessoas. E a minha pesquisa que pensava sobre uma política, aí na minha qualificação eu vi sugestões, olha só para quem ganhou, ou olha só para quem foi objeto da pesquisa, olha só para quem foi mais crítico ao processo. Eu queria tentar um panorama, né? A minha proposta era tentar entender como foi o processo. Eu não sou daqui, eu fui pego no meio do furacão em relação a isso. Então eu comecei a desenhar essa possibilidade de entender quem era o policymaker, né? Quem é a pessoa que desenha a política, que aí caracterizei como gestor da política, que seriam os facilitadores, quem eram aqueles que foram alvo da política e toparam e participaram do processo, que eram os participantes, e aqueles que, sejam porque não quiseram participar e se negaram a participação nesse processo, ou mesmo aqueles que eram bastante críticos, né? Eram figuras importantes que tinham crítica a toda entrevistar 20 pessoas, demonstrar um processo trabalhoso. Foram ao longo de quase 3 meses de campo, conversando, contatando, avisando pelo WhatsApp, tentando marcar agenda, conciliar esses contratos, né? Como eu falei, sou pesquisador, sou professor, mas sou 20 horas da UNB e sou 40 horas da atenção primária. Estou aqui dentro da estrutura da UBS conversando com vocês, né? Então, esse desafio de conciliar nossas possibilidades, esse tem sido um desafio grande. Imagina, conseguir acessar pessoas por informante-chave, que indicava outras pessoas, até chegar a pessoas que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e que essa foi a parte interessante, de conseguir sair dessas camadas de maior proximidade para camadas mais distantes. Foi bem interessante nesse desenvolvimento, e essa é uma das figuras que foram feitas a partir do próprio software, né? Tem um espaço de a gente conseguir pensar sobre isso, fazer mapa mental e a gente estruturar isso. Esse é um dos desenhos que foram feitos a partir do software de dados, né? Próximo. E aí, pensar sobre isso tudo, sobre a quantidade de conteúdo, eu levantei cerca de 400 documentos que foram promulgados aí nessa última década sobre a organização da saúde, sobre como que foram revisões maiores ou menores sobre a gestão local, gestão administrativa, gestão da saúde do DF. Então, fazer essa reconstituição da trajetória da cidade, desde 1960 até esse período pré-converte, que eu vou começar a olhar a partir de 2010. Então, foi a partir disso que eu fui começando a pensar, assim, será que lá em 91, a 94, quando o Geoffran Frejat, que foi inclusive está falecido, né? É um médico que esteve à frente da Secretaria de Saúde com outros nomes, né? Fundação, mas que esteve à frente a esse lugar de gestão da saúde da cidade, várias gestões, plano que ele aprimorou o primeiro plano, digamos, plano de saúde do Distrito Federal, né? O Plano Bandeira de Mello. E esses dois são basicamente o nascedor do que hoje tem a estrutura organizada enquanto cidade, assim, de primeiras UBS, primeiros serviços que na época era centro de saúde, primeiros hospitais regionais. Então, todo esse desenho, até chegar em 1990 e seguir a 2010, bebe dessa fonte. Imagina, hoje a gente discute sobre GAB e G7, que estão aqui amarelo, gratificações que levam a cerca de 30% de adicional ao salário do servidor da saúde, algo que faz com que um servidor que possa estar começando a carreira como médico de família, que recebe salário bruto de R$ 12.600, passa a receber aí 30% disso, imagina, são mais de R$ 3.000. Então, faz muita diferença para a fixação. Então, são desenhos que foram feitos desde a década de 90, pensando em valorizar e fixar mais esse servidor. Então, políticas de possível terceirização da gestão foram implementadas, como o Instituto Candango de Solidariedade,
na época do programa Saúde em Casa, seguido depois pelo programa Família Saudável, depois o PSF do DF, assim, na verdade PSF do DF, depois do Família Saudável. E esses planos de conversão no modelo assistencial foram impactando a cidade e organizando, mas não conseguiu implementar um modelo único, o modelo que hoje está em todas as UBS, um modelo ordenado pela estratégia da família, pensando na atenção primária com um médico generalista, com um enfermeiro generalista. Então, esse é um caminho que não conseguiu fazer uma conversão completa, mas a gente falava de conversão nessa época, que 2003, 2006, né? Ainda que não tenha diretamente relação com a questão da atenção primária, mas o PDPAS, foram iniciativas que hoje ainda... Imagina, hoje a gente está faltando soro de reidratação oral na UBS porque acabou. Assim. Então, vai pedir dinheiro a quem? Ao Agarran, que é quem está na região central, que vai usar dinheiro do PDPAS. Então, assim, não tem relação, mas tem. Então, é assim que a gente vai lidando aqui com a política e pensando em possíveis reformas que aconteceram na cidade. Né? Essa é uma das figuras também desenhadas a partir do software. Siga, por favor. E assim a gente completa, vai pensando, né? Estruturação, como a gente vai pensar e ficar claro na nossa cabeça o que acontece nessa cidade, como que a rede de atenção à saúde entra na pauta, como que isso dialoga com o nível de governo federal, que é aqui do lado, né? Então, pensando no programa mais médico na cidade, reformas gerenciais, o mesmo a nova contratualização e organizações distintas da cidade. Hoje, eu entendo aqui que tem um certo linguajar ou métier, né, para a gente conseguir entrar na cidade e entender a política da cidade. Então, quando eu chego, eu vou ouvir falar sobre GSAP, DIRAPS, SAIS, SAA, são coisas que não, assim, quem está fora daqui não consegue entender o que está acontecendo. IGES. E aqui, para mim também foi importante ajudar a compreender essa sopa de letrinhas que a cidade vai produzindo, né? Então, seja do Conselho de Saúde, seja da Câmara Distrital, o GDF, como elas foi buscando normatizações para pensar a cidade e reestruturar a cidade. E que aqui vem um governo, em 2015, né? Um governo que tenta emplacar diversas modificações, mas que até 2006, na saúde, não conseguiu trazer uma grande pauta de modificações, e que só a partir de 2006, assim que pelo menos tem se apresentado, e essa aí pode ser uma questão até, fico pensando se não é um viés de publicação, já que houve claramente uma deliberação dessa gestão de vamos publicizar a partir de publicações, a partir de disputa da narrativa, o que estamos fazendo. Então, realmente houve um contrato de uma revista científica para que ela publicasse sobre reformas da cidade, houve uma série de iniciativas, como a apresentação do relatório de gestão na forma de livro. Então, realmente, a cidade começou a se pensar de forma, para além da normativa, começar a impactar na disputa das narrativas da cidade. Né? Então, olhar para o que hoje Portaria 7778 é algo que se escuta todos os dias, em todos os serviços da cidade, seja para dizer, não pode negar acesso a trabalhador, porque a portaria 77 fala que é universal, ou não pode ter ginecologista na atenção primária, porque a portaria 78 fez a reorganização desse processo, então levou as pessoas a irem para outros níveis de atenção e regulamentou isso. Então, são portarias que impactaram na cidade e reestruturaram esse jeito de operar. Pelo menos a atenção primária foi um grande impactado sobre isso. Mas também teve impacto em outros serviços, para além da atenção primária ambulatorial, né? A gente pensar também em outros níveis de atenção. A própria atenção secundária é montada nesse período, a atenção hospitalar é revisitada e repensada nesse período, e por fim chega nesse novo um governo que não foi reeleito, governo que ainda está em vigência no seu último ano de governo, né? E que passa a repensar essa estrutura, mas sem necessariamente desmontar, pelo contrário. Então, aspectos que eu comecei a ver, pensar, e que ainda estão sendo ensaiados aí por mim e por outras pessoas, é de entender o quanto que há um avanço de um ideário de nova gestão pública,
e vou deixar esse termo aí para vocês depois deram uma pesquisada sobre o assunto, né, sobre o quanto que há um jeito diferente de pensar e produzir saúde, não só saúde, mas produzir gestão, né? Gestão a partir de metas de resultado, gestão a partir de envolver pessoas e produzir as pessoas e um jeito de fazer com que as pessoas sejam empresárias de si e que elas consigam competir entre elas. Então, há um outro jeito de se pensar, experimentado também na Inglaterra, né? Então, é uma nova forma que aí muitos autores têm chamado de nova gestão pública. Essa nova gestão pública impacta, por exemplo, nas formas de contrato, na transformação de um ente público como um hospital de base em um instituto, e hoje é um instituto que abraça quase toda a rede de urgência e emergência da cidade, né? Mas ainda tem alguns hospitais regionais que são de gestão direta. Então, há um outro jeito de repensar. Então, olhar para essa complexidade de fenômenos acontecendo, tentar estruturar isso na forma de um mapa mental ajuda a gente a repensar sobre isso. Então, isso também foi produzido por lá. Né? Próximo. Então, quando a gente olha, por exemplo, que eu quero só ver o que acontece se eu não estou falando só de modelo de atenção, do jeito de organizar serviço, mas também de modelo de gestão, como as pessoas estruturam e pensam a organização das pautas, como que entra na agenda da política, como que eu faço e compartilho ou não as decisões, como eu cobro e como eu contratualizo isso. Então, esse modelo de gestão, eu comecei a repensar sobre isso a partir de publicações, a partir dos relatórios que são produzidos. Então, assim, essa ideia que hoje eu trago aqui como uma forma de uma construção de um legado é percebido como a gente olha, essas ações são registradas na forma de livro, toda a produção da edição especial de Ciência e Saúde Coletiva, o contrato direto com, pelo menos uma mobilização realizada em torno da OPAS, né, a partir do ingresso dessa iniciativa de reforma daqui da atenção primária do DF, dentro do Laboratório de Inovações, que produziu um relatório só sobre isso. 3 pesquisadores de 3 distintas universidades vieram aqui, fizeram diversas metodologias para fazer um estudo de caso sobre essa cidade. Então, há uma construção de legado, só para citar um dos exemplos do que me faz pensar e olhar sobre como que opera esse modelo de gestão. Né? Próximo. Outro ponto, assim, que para mim vai ficando cada vez mais claro, é o quanto que tem uma rachadura, quase um abismo entre os processos decisórios, assim. Isso vem como? Como que vem de falas dos entrevistados, vem de olhar o processo da cidade, vem de ver a documentação e ver como é que ela se organiza. Então, se a cidade não é cidade, eu tenho esse vício de linguagem, porque eu venho de outro lugar, sou paraibano, estava em Campinas, São Paulo, faz sentido falar de município, cidade nesses lugares, mas quando vem aqui que é um distrito federal, um colegiado que reúne a gestão do secretário de saúde com os superintendentes das diversas regiões, com a alta cúpula da gestão, e aqui na figura do subsecretário de Atenção Integral à Saúde, por exemplo, esse colegiado de gestão é tal qual um CIB, um comitê bipartite, né? É aqui que se decide como que as regiões de saúde, as regiões administrativas, por o seguinte, como que eles vão ter o processo decisório ali articulado. Essa esfera de gestão, de alta gestão, até chegar na ponta, e quem está gerindo a ponta, diversos colegiados se passam e não tem gestão direta sobre eles. Então, às vezes, as cidades se operam enquanto superintendência, digamos, tal qual uma cidade, a superintendência tem a assunção sobre o DIRAPS, que tem a assunção sobre a GESAP, que tem a assunção sobre a equipe. Então, esse processo decisório da equipe que está aqui pensando como eu vou fazer uma prática de dengue nas escolas, a partir da ação do PSE, que tem um prazo, eu vou estar aqui sendo provocado para ter esse processo de trabalho instituído, mas também, por outro lado, eu tenho aqui um secretário dizendo que, se você não tiver cadastro, você não vai ter dinheiro para pagar salário de servidor, porque, no final das contas, assim, a gente vai produzir aqui das idas e vindas de financiamento, com a mudança do jeito de operar o financiamento não mais por per capita, mas agora por captação.
Então, eu preciso cadastrar as pessoas que estão vinculadas ao serviço. Então, se não há cadastro, muito em breve vai diminuir financiamento da saúde, né? Especialmente da atenção primária. Então, muda toda uma lógica. Então, as decisões nem sempre são claramente compartilhadas, e tem um processo aqui que pode demorar. Inclusive, explica em parte como que o próprio Converte teve seus ruídos, né? Uma decisão que se opera na autocúpula, baseada em experiências diversas, mas que pensa numa política top-down, né, de cima para baixo, essa política que foi pensada e estruturada para chegar na ponta, até chegar lá, passa por essas esferas. Então, se aqui segura, se aqui trava, se esse debate não prossegue, até esse servidor aqui, que antes era o ginecologista, que antes era o pediatra, ser convencido ou chegar para ele, pode ser que chegue dizendo assim, ó, amanhã você não está mais aqui, amanhã você ou decide ser médico de família, ou vai trabalhar num pronto-socorro, ou vai trabalhar num ambulatório secundário. Então, tem possibilidades distintas aqui na cidade. Então, nem sempre é porque esse não comunicou com esse. Às vezes tem toda uma questão de fixo, de certa rigidez no fluxo decisório aqui na cidade, né? Próximo. Mas quando olha para esse modelo de atenção, não mais um modelo de gestão, há, de certa forma, um aclaramento do quanto que uma iniciativa consegue desviar um processo que estava tão dependente de um certo esforço coletivo de mudança. Então, há pensadores, né, há toda uma linha metodológica de pesquisa de implementação que pensa sobre como que se produz política, como elas podem mudar, né, e como a gente consegue produzir saberes para mudar as políticas. Às vezes tem uma certa dependência de trajetória, que os desvios são muito breves, ficam muito num certo canal de mudanças, né? E essas mudanças, quando ocorrem, nem sempre são de forma tão clara, né? Mas, às vezes, numa virada de chave, como um termo que aparece muito nessa pesquisa, pode-se operar mudanças que atingem não só o foco inicial, mas pode mexer em todo o modelo. Então, a atenção ambulatorial especializada, pegando um termo aqui do Eugênio Vilaça, pensando na atenção secundária, digamos assim, é um espaço que foi criado, talvez não seja o melhor termo, mas realmente foi desenhado, articulado, melhor mobilizado, esclarecido ao longo do processo de conversão. Então, aqui se tem um desenho de uma estrutura de saúde, um ambulatório especializado que vai acolher esses que não converteram, ele surge também por essa demanda. Então, o que eu vou fazer com esses especialistas, né? A enfermeira da sala da tosse, a enfermeira da sala da testagem, se ela não se converte a uma enfermeira generalista, a enfermeira de família e comunidade, ela vai ter um outro papel a ser desenhado, um outro papel que vai ser a enfermeira da mulher dentro de um serviço de saúde focado na mulher, por exemplo. Então, há realmente impacto em toda a reestruturação, e a gente consegue aproximar conceitos de onde a gente está buscando essas fontes, o que está acontecendo. Então, posso, por exemplo, pegar um documento normativo que fala da conversão e aproximar desse conceito. Então, a gente consegue também isso com o próprio software também, para ajudar a gente a explicar e explicitar o caminho da pesquisa. Próximo. Quando a gente propõe, então, fazer entrevistas e fazer uma análise de conteúdo, a partir da análise temática, uma das vertentes possíveis, né? A gente também pode usar lançar mão desse software para ajudar a gente a pensar elementos, categorizar, conseguir buscar essa tematização. Próximo. Possibilidades que surgem, ponto. Será que esses meus entrevistados são homogêneos, são heterogêneos? O que eles têm de especialidades? Então, eu posso fazer uma árvore de um mapa, essa é um certo mapa mental estruturado na forma de árvore, né? E ele consegue distinguir aqui. Então, eu tenho minha pesquisa pesquisou muito médicos, que acabou sendo o foco escolhido para a pesquisa, né? Pensar esse processo de conversão desses médicos, né? Que estavam na atenção primária e deixaram de estar, ou que estavam e ficaram na atenção primária como médico de família. Então, olhar para esses médicos e também enfermeiros entrevistados, o que eles fizeram de especialidade, ajuda a gente a entender.
A maioria tinha título, não tinha título, tinha residência, fazia só residência ou alguma especialização diferente, ajuda a gente a ficar mais claro isso, né? Tem 2 que faziam medicina do trabalho, não é uma especialidade que é tão corriqueira, mas é interessante ter numa amostra de 22 entrevistas, ter aqui exemplificado isso. Próximo. E se eu me pergunto, será que isso tem a ver com a cidade? Será que se fala sobre a cidade? Será que se fala sobre alguma RA? Como é que eu vou conseguir explicitar se aparece ou não na minha entrevista, ou nas minhas entrevistas, falas que se remetem a alguma das regiões administrativas? Eu posso mapear isso, posso criar um caso no NVivo e eu conseguir atribuir a esse caso a cada vez que se cite. Eu posso fazer uma pesquisa de palavras e atribuir essa pesquisa de palavras, por exemplo, pesquisar sobre Asa Sul. O que, quando aparecer Asa Sul, me mostra o contexto. Então, se ele está realmente citando experiências da Asa Sul ou falando de questões da Asa Sul, eu posso remeter à região central. Então, eu consigo, assim, caracterizar casos ou situações. Caso é cada vez que a gente define um elemento bem estruturado, que está delimitado, esses casos pode ser contabilizados. Eu consigo agora mostrar para vocês que essa minha pesquisa, apesar de ser de 22 pessoas, se pôde ouvir, ou relatar, ou registrar situações, casos das 7 regiões, mais da região central, mais da região norte, talvez porque, inclusive, foi como a pesquisa foi guiada. Eu estou na região central, a administração central também é na região central, mas a região central foi um processo de bastante resistência nesse caminho de conversão. A região norte por outro lado, a região promissora, a região onde berço da atenção primária aqui do DF, então, onde tem as experiências iniciais em relação ao agente comunitário, onde foi o berço da residência de medicina de família e comunidade. Então, realmente, ouvir sobre isso ajuda a gente a explicitar de onde que a gente está pensando, quais são os lugares que foram acessados. Próximo. Para, assim, enfim, conseguir tematizar. Poderia estar mais enxuto? Podia. Para você tentar juntar um pouco mais, pensar, mas diante de tanta complexidade, de tantos olhares diferentes sobre o desenho da política, eu consegui olhar 10 temas. E, claro, a ideia não é replicar a apresentação do meu doutorado aqui, como foi muito recente, eu ainda estou muito mobilizado por ele, mas só exemplificar a partir de algum desses temas como que aparece. Próximo. Por exemplo, quando a gente fala do congestionamento ou reordenamento do modelo assistencial da atenção primária, diga se não fica mais claro quando a gente vê uma imagem como essa, que existia em serviços alguns locais desse jeito, que tinha uma estratégia sobre a família, um posto de saúde, onde tinha lá o ACS, enfermeiro de Pax, técnico de enfermagem, e médico que podia estar ou no Mais Médicos, ou um médico que estava em algum desses processos seletivos, ou possibilidades distintas de contrato, ou no centro de saúde, ao mesmo tempo, um ginecologista, um homeopata, um infectologista, um cardiologista, um enfermeiro da sala de hiperdia, um enfermeiro da sala de DST, um enfermeiro da sala de curativo, e aí as salas de testagem, a sala de vacina, a sala da criança, todos esses locais subespecializados dentro de cada serviço, esse grande contingente de pessoas, grandes serviços, que produzia exames, que produzia entrega de medicamentos, que fazia os curativos, com um maior contingente de trabalhadores, realmente ganha uma significância grande, assim, é o postinho versus o centro de saúde, né? Até está em disputa, há falas que remetem a isso, está em disputa do ideário do próprio usuário, né? Eu vou para um lugar que me entrega metade dos meus remédios, vou para um lugar que não me faz os exames, vou para um lugar que nem sempre tem condições de me vacinar. Então, qual o melhor lugar de ser tratado? Então, não vai mais cardiologista na atenção primária, não vai ter mais cirurgião, anestesista, vai ter agora médico de família, enfermeiro de família, técnico de enfermagem, ACS,
com formação específica, vinculada a serviços que vão ser, sim, com possibilidade de maior intervenção. Então, vão conseguir fazer sala de curativos, sala de vacina, coleta de exames em todas as unidades de saúde. Esse desafio a classificação de risco. Então, há um reordenamento que ocorre nesse período. Então, é uma figura que parece confusa, mas é um pouco da confusão que eu tentava entender sobre esse processo todo. Né? Próximo. E para exemplificar, assim, dessa ideia do papel de pão, o modelo de atenção, imagine, de quase 30 horas de entrevista, são 22 entrevistados, cerca de 30 horas de entrevista, 500 páginas, conseguir a gente recortar e categorizar e pensar, por exemplo, que essa história do papelzinho de pão era porque tinha números, eu cansava de mostrar. Tem tantos médicos de família lotados. Aí o papelzinho de pão nasceu disso, pô. Se a gente tem tanto, nossa cobertura é isso. Se tem tanto médico, nossa cobertura pode ser isso. Continha de padaria. E é isso que o papelzinho de pão da padaria entendeu. Foi quando se caiu a ficha que o DF, apesar de, na época, ser capital com pior cobertura de saúde da família, e o estado com pior, a federação com pior cobertura de saúde da família, já tinha recursos humanos e já investia financeiramente o suficiente para ter 75% de cobertura absolutamente. Foi quando se decidiu fazer a conversão. Seja quando se pergunta para um facilitador, seja quando pergunta para o gestor, quanto que eles estão em diálogo falando sobre o que acontece na decisão sobre o processo de conversão. Próximo. Próximo. Oi. Então, o governo Hollenberg aconteceu um momento crítico de falta de grana. Então, é como se você ampliasse, sem aumentar investimento, sem aumentar a folha de pagamento, sem transformar o que existe. Então, é isso. De alguma forma, era essa ideia de uma ação pastoral. Então, um pouco disso. Foi convidado a dizer que, isso agora vai ser assim e eu vou te ajudar a ser assim. Então, é um pouco esse trabalho de conversão, essa ação de ser encomenda, digamos assim. O trabalho é que agora eu vou transformar as pessoas, vai mudar o processo de trabalho. Próximo. Então, palavra feia, convertidos, que palavra feia, levei um choque, minhas pacientes pré-natal, e agora? O que vai acontecer com elas? Elas vão comigo? E a única resposta que eu recebi é, não se preocupe, cuidaremos dela. Então, a portaria não vai mudar tudo se não tiver um substrato para que isso aconteça. Então, em algumas regiões, quando já vinha mudando esse modelo, já tinham feito o enfrentamento e tinha muito a ver com o investimento das regiões anteriores, em compor equipe de saúde da família, chamar concursos voltados aí para, no caso do medicina de família, e que privilegiaram por causa da residência. Próximo. Então, começar a exemplificar, assim, se eu quero achar se tem sofrimento ou não. Existe sofrimento com esse processo de converte? As pessoas se sentiam forçadas? Porque, às vezes, você vai na entrevista e teve essa impressão, e depois que você pega todo o contingente de entrevistas e vai tentar ver o quanto que isso aparece, a palavra ameaça, então a gente consegue mobilizar algumas coisas. Então, só que aqui não, os caras impuseram de cima para baixo, então imposição apareceu como uma palavra, se adoecimento, adoecer como outra palavra. Não foi uma ameaça, foi um detalhe deixado realçado, foi uma fala interessante. Né? Então, essas são ideias que vão aparecendo como ideia-chave, né? Palavras-chave que vão encadeando essa reconstrução analítica. Próximo. Essa fala que eu vou ler, porque eu acho muito interessante, assim, o presidente do sindicato era gineco-obstetra, então ele veio para cima e falou, médico de família não sabe fazer pré-natal. Apontou para uma médica de família de comunidade da época e falou, e você aí, barrigudinha, tá fazendo pré-natal com quem? Com médicozinho de família ou com gineco? Super agressivo, super grosseiro. Imagina, conseguir aparecer esses elementos ajuda a gente a entender o processo de resistência. Então, tem esse sindicato que aparece como uma instituição que mobiliza, né? E, por outro lado, quem são os atores que ajudam nesse enfrentamento que a Secretaria tenta trazer como uma política que vai se desenhando nessa cúpula que vai atingindo e transformando os processos de trabalho lá na ponta. Né? Então, quando a gente escuta os mais críticos, o que eles vão falar? Assim, né? Então, primeiro, mexeu no valor, no orgulho, o que as pessoas tinham de... faziam direito, né? Desvalorizando, respeitando a vocação das pessoas. Segundo, impôs vocação que não existe. Então, o sindicato precisa fazer uma grita geral contra isso. Essa grita foi legítima. Mas aí tocou no orgulho, brigou mudando de especialidade. E o terceiro problema é que houve uma promessa de formação
uma educação continuada, permanente, não foi basicamente um estelionato, desculpa a palavra pesada, mas é isso, eu um colega que usou essa palavra, eu sofri um golpe, que se eu aceitasse ser treinado, ia ganhar competência, eu não tive treinamento nenhum, tive treinamento de xixelento, faz de conta, e foi um episódio que só para inglês ver, depois acabou. Próximo. Então, às vezes a gente vai se perdendo nesse processo, a quantidade de elementos que aparecem, os dados que surgem, né? Então, a gente conseguir tematizar e esclarecer, a gente precisa realmente poder ser feito artesanalmente, com um papelzinho, com um post-it, e o software ajuda a gente a identificar isso. Então, essa fala que chama a atenção de chantagem, né? Essa ideia de que houve a impressão desse crítico de que a gestão chantageou os trabalhadores. Então, buscar se aparece isso em outros locais, né? Essa angústia, o receio, o adoecimento, como que aparece. Próximo. Até chegar nisso, assim, quando eu quero descobrir se a palavra medo e sofrimento ela pode ser codificado. Onde? Tá, então, se a minha hipótese é que quem se foi submetido potencialmente pode ser as pessoas que melhor vão me explicitar se esse processo foi adoecedor ou não, então eu pego as entrevistas, eu pego quase todos assim, só o P4 aqui, que são o quarto entrevistado, que é do grupo de participantes, pego todos os que eu identifiquei como não participantes ou críticos e aplico o código e identifico perguntas, e essa pergunta eu vou chamar de medo e sofrimento, mas vou falando palavra-chave e eu vou tentar transformar isso num jeito de expressar esse medo, né? E assim, as falas aparecem, né? Deus, como vai ser com medo de como vai acontecer? Então, você consegue clicar em cada fala, ela consegue destrinchar de onde é que está saindo, de qual dessas entrevistas aparece. A criança não fala, então tem um medo de grosseria, o medo do pronto-socorro, o medo de como ia ser recebida, medo da aposentadoria. Então, isso tudo aparece quando a gente consegue, a partir, por exemplo, dessa consulta de pesquisa de texto. A gente consegue transformar nessa visualização. Próximo. Eu estava, assim, meio que incomodado com esse termo, nunca tinha ouvido tanto como virada de chave. Como é que é essa ideia? O que é virada de chave? O que é virada de chave? Essa ideia de que se a política foi desenhada com uma política para acontecer, com data para acontecer, então tinha uma data para acontecer, e essa virada de chave é um termo que aparecia bastante, né? Então, quando a gente faz a consulta dessa palavra, eu consigo remeter, assim, fazer efetivamente a virada de chave. Eu não sei se isso realmente é o que aconteceu, se essa virada de chave foi importante, estruturante, ajuda a gente a explicar o que acontece. Então, com uma fala dessa, por exemplo, de virar a chave, que está descrito como um gestor dizendo. Tinha um pediatra que também era um cara que muito massa, uma formação em saúde coletiva e tal, saúde pública, estava para aposentar, sabe? Ele queria ficar mais um tempo até aposentar, não queria aposentar naquele momento, e como eu acabou sendo promotor da aposentadoria. E foi sofrido para ele. Acabou que ele teve que ir para a secundária até sair a aposentadoria, e ele não podia ficar, porque tinha que virar a chave. Então, ajuda a gente a explicitar como que as coisas eram percebidas a partir daquele momento crítico, né? Próximo. E uma última temática, ajuda a gente a entender o que foi interessante, né? Então, esse processo só vai ser fortalecido quando a população reconhecer e entender que ele está trazendo modificações para a sua vida, né? Enquanto isso, a gente pode fazer milhões de esforços, mas, sei lá, na ponta, isso não produzir concretamente, como melhoria de acesso, um atendimento qualificado, resolutivo e humanizado, a gente não fez nada. Essa fala de uma das gestoras entrevistadas. Para mim, sintetizava muito o que era a impressão do que ficou, né? Próximo. E o N vivo no estudo? O ponto é, cada ponto da pesquisa poderia ser feito artesanalmente. Eu não tenho dúvida disso. Também não foi o N vivo que fez para mim. Eu não acho que esse é o ponto. E ele não entrega tudo pronto. Imagina, se eu não explico para vocês qual era a ideia que está por trás dessas mapa da árvore, ou
a virada de chave, e eu conseguir explorar e explicar o que acontece, assim, ou pelo menos contextualizar no mundo das entrevistas, não explica por que aparece uma tematização ou não dá relevância à tematização. Acho que software de análise de dados qualitativos tem uma vantagem que é servir como um grande armazenamento de dados hoje e ajudar a gente, inclusive, fazer o quant da quali. E essa é uma parte que eu, por hora, tive alguma resistência em fazer. É muito comum apresentar, por exemplo, quantas vezes a palavra medo aparece. Dá para fazer pesquisas do tipo quais palavras 3 antes e 3 depois aparecem em relação a medo. Dá para a gente usar categorias e quanto a categoria conversão e medo estão juntas ou não. Então, essa parte que a gente chama de quant da quali é possível. Usa-se de ferramentas de linguagem, né, para a gente conseguir entender. Uso análise de significantes. A gente não vai só por palavra ipsiliteris, né, que aí até um Ctrl+L no Word conseguiria facilitar isso, mas dá para até por conteúdo significante, então vai palavras homogêneas, palavras parecidas, exclusão do i, do não, então isso pode ajudar. Mas assim, não adianta falar, próximo, sem fazer uma crítica a algumas questões, né? Há quem diga que tudo tem um preço, né? Então, alguém parou e pensou sobre isso. Alguém parou e estruturar de um jeito que seja útil, intuitivo, que você consiga explorar e fazer a codificação e a análise e a construção dessas várias figuras, né, que ajudam a ilustrar o nosso trabalho. Hoje, esse preço aí, ó, 279, próximo, dólares, né, é um exemplo promocional, mas ó, se você for ver, o site deles tem falado de 1.250 dólares, né? Hoje, no universo de 5 dólares o real, né? 5 vezes 1.000, dá o quê? Dá 6 mil reais para a gente ter uma licença que vai estar vinculada a uma máquina. Esse é um problema, assim, né? Você pode até avaliar, né? Se vale a pena para a instituição, se vale a pena ou não para a instituição. Um gasto como esse não é de graça, né? E será que isso está repercutindo? Será que isso é fonte de produção de dados próximo? Não sei se você já ouviu falar na Web of Science, da Clarivate. Existe há quem diga que é uma indústria de produção científica. E a produção científica nessa indústria, né, desse jeito de produção de artigos, o quanto que se paga. Tem revista, inclusive, A1, que cobra 5 mil reais, aliás, 5 mil dólares para publicar um paper, né? Então, imagina, não é simples. Mas nesse mesmo sentido, nesse mesmo lugar, eles conseguem mapear a produção de saberes, e aqui, com menos de 5 minutos, eu consigo trazer para vocês esse gráfico, que mostra que 99 não tinha quase nada sobre isso, mas olha só o que aconteceu desde 2010. Há um pico desde o ano passado, né? Publicações que crescem, né? E em citações, em número de publicações. E não é só em linguagem internacional. Tem revista, inclusive revista da UNB. Essa é uma revista aqui da UNB que está produzindo sobre isso, né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida também, e aí, ó, um artigo de 2020 falando sobre o software NVivo no apoio na produção de saber em relação à pesquisa qualitativa. Próximo. E olha só, né, assim, a gente acaba tendo que ser muito safo, né, porque quando eu vi que não é à toa que eu coloquei a imagem do tempo em algum dos slides anteriores, né, eu vi que precisaria otimizar, né, o
o meu tempo, né? O tempo era escasso, tinha 20 horas que eu consegui liberação de 1 ano e 3 meses para concluir o doutorado. Fiz um doutorado, a parte como mudei de tema, praticamente eu fiz em um pouco mais de 1 ano esse doutorado. E, claro, não dá para dizer que foi 1 ano, que a gente continua aprendendo e lendo e pensando. Teve as disciplinas e tudo mais, então eu completei aí com praticamente 5 anos o tempo de doutorado, né? Desde 2017, estava inserido desde março de 2017. E eu pesquisei sobre a ONB e softwares de análise de dados, eu acompanhava alguns canais que ajudavam a pensar sobre isso. E eu estava tentado a fechar com a Atlas TI, até descobrir que a UNB estava contratando NVivo. Então a UNB não só fez um pregão em 2020, como está prestes a instalar em algumas máquinas, em algumas faculdades, a Faculdade de Medicina, contratou para um computador que vai estar no laboratório de informática da Faculdade de Medicina. Então, um computador. Isso, claro, né, pensando que a Faculdade de Medicina quase não tem pesquisadores que pesquisam qualitativa, mas é uma questão, né? Então, temos hoje na Faculdade de Medicina um computador, ainda não vi onde está, qual é a máquina e tal, está usando. Eu acabei pagando uma licença estudantil, né, que é 1/3 desse valor, e é uma licença estudantil com tempo limitado, né? Então não gastei R$ 5.000, eu gastei acho que R$ 300, não é pouca coisa, mas que ajudou a organizar a pesquisa. Então, nesse sentido, hoje a UNB está aí, tem à disposição dos seus estudantes, poucos, mas tem, né? Análise desse tipo de dado. Próximo. Então, assim, eu tenho certeza que vocês entenderam tudo e nem precisa de uma breve oficina, porque vocês já sabem fazer tudo, né? Então, claro que não, né? Então, tal qual eu também provoquei a outro professor, eu sei que a gente, às vezes, tem que ir pegando a mão na massa. Eu mesmo continuo aprendendo e usando as coisas. E nisso, finalizando aqui a apresentação, acho que em um segundo momento, em algum outro espaço oportuno, a gente pode pensar sobre isso e organizar melhor um espaço de maior capacitação. Mas a ideia era apresentar um pouco do que foi essa experiência e como eu fiz o uso desse software no meu doutorado. E próximo. E eu agradeço, porque do desenho ao real e o concreto, a gente tem um longo caminho, assim como a Constituição não legitima sozinha o SUS é quem faz, que somos nós. Então, acho que o desafio está posto. Eu agradeço a todos e estou à disposição para jogar figurinhas com vocês. Joia?